Israel passou por várias reformas, que podemos chamar de reformas religiosas. Por isso o tema dessa noite é a verdadeira reforma. Porque o termo reforma religiosa, se você fizer um estudo do livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver várias vezes aonde houveram reformas em Israel. E esse termo reforma religiosa, quando era usado? Quando o povo estava afastado de Deus. O povo estava afastado de Deus. Mas não só afastados de Deus, mas eles estavam em um período onde o diabo já tinha roubado o coração deles de uma tal forma, que agora, além de estarem afastados de Deus, agora eles colocaram outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Então, esse ciclo, esse afastamento trazia um ciclo. Que ciclo? Ciclo da miséria, o ciclo da derrota, o ciclo da sujeira, do pecado, das maldições, da vergonha. Este ciclo vinha exatamente pelo afastamento. Porque além do afastamento agora, eles estavam confiando em outros deuses. E se esqueceram dos mandamentos do Senhor. E aí, a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no segundo livro da Bíblia, Êxodo no capítulo 20, no versículo 1. Êxodo capítulo 20, no versículo de número 1. Olha só a palavra que eles esqueceram, dita por Moisés. Êxodo 20, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, preste bem atenção. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Leio 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso e castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Olha só que séria que é essa palavra. Eles, pelo ciclo de afastamento, por colocarem outros deuses no lugar de Deus, então eles entram na desobediência, e as maldições começam a vir. Só que o detalhe, as maldições não vieram só sobre eles, sobre os pais, mas as maldições estavam agora alcançando os filhos. As maldições, elas não batiam mais na porta. Quando viu, o pai deu a brecha, entrou, e agora alcançou os filhos. Por quê? Porque colocaram Deus no lugar do Deus verdadeiro, se afastaram de Deus, deixaram a cultura das outras nações entrarem no meio deles. E aí os filhos começavam a sofrer, e aí os pais olhavam e viam que era consequência, mas os filhos mesmo não sabiam o porquê eles estavam vivendo aquele sofrimento. Por que eu estou vivendo isso na minha vida? O que será? Eu nunca fiz nada de errado. Mas não sabe que foi lá atrás alguém que deu essa legalidade para o diabo, para o inimigo, e a maldição entrou. Israel fez isso várias vezes. Israel não fez isso uma vez, Israel fez isso. Se você ler, eu te convido a ler na tua casa, que aqui não vai dar tempo. Te convido a ler o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Porque o 1 Reis, 2 Reis é a história dos reis, e o segundo, 1 Crônicas e 2 Crônicas é o registro dos reis. É praticamente uma compilação da história dos reis. É o registro. Crônica significa registro. Então é o registro do que os reis fizeram. E aí você vai ver que a maioria dos reis se desviaram de Deus.
A maioria dos reis, eles permitiram a idolatria em Israel. E Deus abominava isso. Deus disse: não terá outros deuses além de mim. Se há um pecado que Deus condena, se há um pecado que Deus odeia, todos os pecados Deus odeia, mas se há um pecado que Deus mais odeia, é a idolatria. É você colocar alguma coisa no lugar dele. Quais eram os deuses, então, que Israel começou a colocar no lugar do Deus verdadeiro? Existiam vários. Existiam as deusas na figura feminina, por exemplo, Astarote, por exemplo, Ishtar, por exemplo, Azerá. Astarote e Ishtar eram deusas dos mares, representavam a rainha dos mares, as deusas que produziam alimento. Então eles criam que eles, servindo essas deusas, as marés ficariam favoráveis e não faltaria alimento para eles. Azerá era a deusa da fertilidade. Eles criam que buscando essa deusa Azerá, então a terra deles seria fértil. Essas deusas são femininas. Existiam também entidades masculinas, como Moloque, por exemplo. Moloque era um deus que ele se alimentava de sacrifício de crianças. Então olha que ponto estava chegando isso. Os israelitas estavam levando crianças para o deus Moloque, colocando crianças no altar de Moloque, matando essas crianças só para satisfazer um desejo desse deus. Imagina Deus vendo isso, o Deus de Israel. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, vai lá no livro do profeta maior, Jeremias. Jeremias é Velho Testamento. Você vai no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, volta, você vai achar Malaquias, os profetas menores. Ele está entre os primeiros profetas, profeta maior, Jeremias, capítulo 32, versículo 35, você vai ver que eu estou falando, está escrito. Tudo que o pastor fala tem que estar na Bíblia. Se o pastor fala alguma coisa que não está na Bíblia, ele está praticando heresia. E o que é heresia? É distorcer a palavra de Deus, é falar coisas que Deus não mandou falar. Então você precisa realmente sempre ler a palavra para que você não seja enganado. Jeremias capítulo 32, versículo 35, quem achou, diga amém. Leia então. Edificaram os altos de Baal, que eram outra entidade masculina, que estão no vale de Inom, para queimarem aos seus filhos e às suas filhas, a quem? A Moloque, o que nunca lhes ordenei. Ou seja, Deus não se agradava disso, jamais, matar uma criança para satisfazer um Deus. Nunca ordenei, nem me passou pela mente, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar Judá. Os israelitas estavam levando crianças para morrerem no altar do deus Moloque. Então existiam essas deusas, aliás, essas deusas em uma figura feminina, elas duram até os dias de hoje. Na verdade, ela começou como Ishtar. Aliás, se você for analisar, né, está mais perto do que a gente pensa. Se você for no shopping, você vai encontrar Starbucks. Não é brincadeira não, olha a imagem da cafeteria, é uma mulher com uma coroa na cabeça. Quem já viu? Quem já tomou café lá? Pede perdão. Eu já tomei café lá, e é pior que é bom o negócio. É impressionante, você paga R$30 para tomar um café, ou um chocolate quente, só para ficar com um copinho com a cara da deusa na mão. Aí tem a Copenhague na frente, que é metade do preço, mas eu não sei o que acontece, que parece que a gente fica sonâmbulo, vai para Starbucks. Por quê? Porque Satanás, ele na verdade, ele repete as coisas. Eu fui para Portugal uma vez, com 17, fui com 2 vezes, eu fui com 17 anos, depois fui com 25, e lá em Portugal, tem um lugar que é o Templo de Fátima. É enorme, é muito grande. E os portugueses todos vão lá adorar essa deusa. Ela está com o nome Fátima lá, mas é a mesma entidade que nós estamos falando aqui. É a mesma Astarote, a mesma Ishtar, é a mesma Azerá. E no Brasil? Quem que os brasileiros dizem que é a rainha dos mares? Tá sabendo, hein?
Já foi para a praia no final do ano, fez um barquinho, que meu ano seja abençoado. É uma entidade que nasceu não é agora, ela só muda de nome conforme as regiões em que ela está. E o povo começa a adorar esses deuses, sendo que na verdade Deus abomina a idolatria. E nós vemos isso se multiplicando em Israel. Isso foi uma doença. Deuteronômio capítulo 10, no versículo 14. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 10, 14. Deus também condena as religiões que buscam espíritos. Deus condena, abomina a necromância. Deus abomina a feitiçaria. Deus abomina, ainda que seja para fazer o bem. Não tem essa, está fazendo o bem, não. Deus abomina. Deus falou que não devemos buscar o espírito dos mortos. Deuteronômio, está lá no começo da Bíblia, é um dos livros do Pentateuco. Deuteronômio capítulo 10, no versículo... Deuteronômio capítulo 18, me perdoe, a partir do versículo 10. Quem achou, diga amém. Então leia: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações as nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permite tal coisa. Ah, pastor, mas de vez em quando eu leio um horóscopo e falo, olha, parece que é para mim, não é de Deus. Não leia horóscopo, leia a Bíblia. Ah, mas de vez em quando já me falaram de um centro aí que você chega lá e o espírito do morto, do falecido vem e fala. Ah, mas para que fala tudo certinho. Tem coisas que já ouvi falar de pessoas que receberam os mortos, elas falaram coisas íntimas que só a pessoa que perdeu a outra sabe. Como ele sabe disso? O diabo, a Bíblia fala que se transforma até mesmo em anjo de luz, para que, se possível for, engane até mesmo os escolhidos. Tome cuidado. A palavra fala que o primeiro rei de Israel, que se chamou Saul, ele desobedeceu a Deus, Deus se retirou dele, Deus o abandonou porque ele desobedeceu a Deus, ele desprezou a Deus. E a Bíblia fala que aquele que despreza a Deus, Deus o desprezará. Está escrito aqui, a gente que leu em Tiago agora. Por isso que Deus insiste na nossa vida. Nós só estamos aqui porque Deus insistiu em nos buscar, em nos amar, em nos dar uma chance. Quem aqui tem essa consciência só está aqui porque Deus não desistiu de você? Deus não desiste da gente, mas chega uma hora que se nós rejeitarmos a Deus, chega uma hora que se nós rejeitarmos a misericórdia de Deus, o que vai restar para nós? Só o juízo. E Saul, ele pecou contra Deus. Samuel disse assim para ele: Saul, nunca mais você vai ver o meu rosto, até o dia que eu morrer. Só que Samuel tinha dó de Saul. Ele nem queria que houvesse outro rei para substituir Saul. Tanto que quando Deus foi escolher Davi, Deus fala em 1 Samuel 14, Deus fala para Samuel: até quando tu terás dó de Saul? Vai até a casa de Jessé o belemita, já escolhi um rei segundo o meu coração e está entre os seus filhos. E Samuel então tira aquilo do coração. Tem coisa que a gente tem que tirar do coração. O ídolo para Samuel era Saul. Ele não achava que existiria um outro rei como Saul. Irmão, o único que é insubstituído na nossa vida é Jesus. O resto dá para substituir. Tem ciclos que se terminam, mas não dá para a gente ficar preso no ciclo do passado. Se Deus fechou a porta que ele fecha ninguém abre. Mas aquele abre e ninguém fecha. Se Deus fechou a porta, então dê tchau e viva o novo de Deus para a sua vida. A palavra fala que Saul então, ele estava desesperado. Por quê? Porque ele estava no ciclo do afastamento.
Ele mesmo tinha proibido em nome de Deus, quando ele ainda fez alguma coisa boa. Ele mesmo tinha proibido, segundo a lei. Na verdade ele não fez nada, né? Ele não fez uma lei, uma lei que Saul fez, né? Lá na Câmara dos Deputados, o projeto de Saul deu certo. Não, ele não fez nada. Na verdade ele só aplicou o que Moisés já tinha falado. Que aqui ele só replicou a lei de Deus. Não haverá feiticeiros no nosso meio. Ele fala, se for achado, sempre tinha, né? Alguém que cumpria a lei de Deus, alguém escondido aí, jogando umas cartas, jogando uns búzios, buscando uns espíritos. Sempre tinha. A mãe não sei do que, o pai não sei do que, sempre existia. Aí Saul, sabe o que ele faz? Ele descumpre a própria lei que ele tinha aplicado e ele vai buscar uma feiticeira. A feiticeira de Endor. Ele chega lá, ele se descaracteriza, ele vai com uma outra roupa, ele não podia ir como rei. Ele chega lá descaracterizado e ele fala para a feiticeira: olha, por favor, eu quero falar com uma pessoa que morreu. Aí a feiticeira fala assim para ele: mas você quer falar com quem? Aí ele fala assim: eu quero falar com o profeta Samuel. Engraçado, enquanto Samuel estava vivo, não ouviu uma direção de Samuel. Enquanto Samuel estava vivo, falou: não entrega sacrifício até que eu chegue. No 7º dia eu vou chegar e nós vamos oferecer um sacrifício, você vai ter vitória contra os filisteus. Passou 6 dias, desobedeceu a palavra de Samuel, foi lá oferecer o sacrifício sozinho. E depois, quando Samuel chegou, ainda falou para Samuel: fica na sua aí, porque eu sei, eu vou falar com Deus sozinho. Usurpou o serviço sacerdotal, desrespeitou o profeta de Deus. Depois Samuel falou: tá bom, você quer fazer as pazes com Deus? Vai na terra de Amaleque, acaba com os amalequitas, mas não deixa um vivo. Porque naquela época era olho por olho e dente por dente. E os amalequitas fizeram muito mal ao povo de Deus, quando o povo de Deus estava saindo do Egito. O primeiro povo nômade do deserto eram os amalequitas. E os amalequitas eram traiçoeiros, mataram mulheres israelitas, mataram crianças israelitas. Só que eles fizeram isso, não é com qualquer povo, eles fizeram isso contra o povo de Deus. E Deus iria fazer justiça. E quem iria cumprir essa justiça? Saul. Saul chega lá para destruir os amalequitas. A palavra fala que tudo aquilo que não prestava, ele destruiu, pôs fogo. Mas o que ele viu que tinha um valor, que ele poderia negociar, ele deixou vivo, querendo barganhar com Deus. Quando ele chega lá diante de Samuel, Samuel fala: Saul, quem que é esse cara aí junto com você? Era o rei dos amalequitas. Ah não, é porque eu não matei. Por que esse cara está vivo ainda? Deus falou para você acabar com os amalequitas. Não, mas ele vai ser melhor vivo do que morto. A gente pode fazer uma aliança, o nosso país vai se juntar ao país dele. Deus falou, aí Samuel falou: não, Deus não quer se juntar a ele, você não entendeu? É para ele estar morto. Deus não quer aliança com Amaleque, Deus não quer aliança. Simplesmente Samuel pega a espada do cinto de Saul e ele vai e mata o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e fala: se você não fez justiça, as mães que você fez chorar, as crianças que você matou, agora Deus faz a justiça e vai lá e mata Agag. Naquele dia, Saul perde o reinado. Não ouviu nenhuma vez a voz do profeta Samuel. Mas agora, depois que Samuel morre, vai lá buscar uma feiticeira para que Samuel viesse e falasse com ele. Por que não ouvimos enquanto há tempo? Por que não damos valor enquanto está vivo? Quando está vivo, desprezamos. Quando morre, a gente quer dar valor. Isso não acontece só com Deus, não. Acontece com mãe, acontece com pai, acontece com amigo, acontece com filho. Depois que morre, mas como era bom. Não tinha coragem de ligar uma vez para ver como estava. Não tinha coragem de ligar uma vez para dizer simplesmente: eu te amo, eu te amo. Não, mas depois que morre, aí quer ir buscar o espírito do morto. Misericórdia. E Deus abomina. Simplesmente, aí você fala assim: pastor, mas a Bíblia fala que Samuel apareceu. Não, Samuel apareceu, mas não era Samuel. Era um demônio se passando por Samuel, para enganar mais ainda Saul. Mas o que me chama a atenção foi o que o demônio falou. Eu não sei se você já leu essa história profundamente, mas o que o demônio falou para Saul que me chama a atenção. Porque na hora que Saul fala assim: puta, Samuel, tá vendo? Deus falou que você não ia falar comigo, você é meu parceiro. Estou trazendo para os dias de hoje aqui na Zona Leste, tá?
Nós estamos juntos, Samuel, eu sabia que era nós até o final. Samuel fala assim: por que me incomoda, Saul? Eu estava descansando. Aí ele fala assim: não, é porque eu estou precisando de uma direção. Sabe o que o demônio falou para ele, se passando por Samuel? Falou assim: não, Saul, você teve todas as oportunidades, inclusive eu te falei, mas nenhuma delas você obedeceu. Deus se retirou de ti, já entregou o teu reino para outro que é melhor do que ti. Até o demônio não pode ir contra a ordem que Deus deu. Você pode ir para qualquer lugar, ouvir a qualquer espírito, nenhum dos espíritos pode dar a sentença da sua vida, porque o único que pode dar o destino da sua vida é Jesus Cristo. E nenhuma ordem do demônio vai poder dirigir, porque se Deus fala não, é não, se Deus fala sim, é sim. Então hoje, que nós possamos, o que Deus então quer de nós? Que Deus quer de nós? Deus quer que nós escutemos os profetas que têm sido levantados. Eu sei que tem um monte de profeta que não vale nada, mas ainda existe profetas que não dobraram o seu joelho a Baal. E eu não vou dobrar o meu joelho a Baal, em nome de Jesus. Porque o que dá nojo hoje de muitos líderes que estão com síndrome de Lúcifer. Eu não sei se você já leu um livro chamado Síndrome de Lúcifer. Procure esse livro na internet, você acha. Síndrome de Lúcifer. São líderes que eles se acham os bambambam da fé. Eles se acham mais até que Jesus, se tomar cuidado. Eles só atendem aqueles que lhes trazem alguns benefícios. Esses aí, eu estou chateado com esse tipo de gente. Estou chateado com esse tipo de gente. Quero longe de mim que eu diminua e o Senhor cresça. Quanto maior eu for, mais eu quero servir. Mais eu quero te servir, Senhor. Mais eu quero fazer a tua vontade, Senhor. O Senhor pode me dar uma igreja que seja maior do que essa, meu Deus, mas a glória sempre será tua, porque eu não sou dono dessa igreja, eu sou o gerente dessa igreja, eu não sou dono desse povo, eu só sou um pastor para cuidar dessas ovelhas, até que o pastor, o maior pastor, venha voltar e venha levar essas ovelhas que são dele e não são minhas. Oh, Ramaná, Xerecantaramanás. Abra a tua Bíblia comigo, igreja, no Salmo 78. Salmo 78, oh, Deus está falando hoje conosco. Salmo 78, versículo 59. Salmo 78, versículo 59. Olha só a descrição do salmista. O salmista, ele descreve o momento de Israel. Ele descreve esse momento de afastamento, de idolatria. Olha só, quem achou? Versículo 58, Salmo 78, versículo 58, diz assim: pois o provocaram com seus altos. Sabe o que era alto? Só para dar um parênteses aqui. Altos eram lugares onde os israelitas colocavam ídolos de pedra. Eles colocavam ídolos nos lugares mais altos da cidade, e ali eles ofereciam ofertas a esses ídolos. Inclusive o nome Baal, até brinquei hoje, né? Não é Baal, Baal é o baterista. Baal era um deus, e Baal significa Deus das alturas. Então, os lugares altos eram lugares onde eles colocavam os ídolos, porque eles criam, colocando os ídolos nos lugares mais altos, a terra seria abençoada. Então, olha o que o salmista fala, agora você vai ler com propriedade. Salmo 78, versículo 58. Pois provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. E lhe provocaram ciúmes. 59. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente a Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. 63, leia. O fogo consumiu seus jovens, as suas moças não tiveram canções de núpcias, ou seja, não chegaram nem à idade do casamento. 64. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas já nem podia chorar. As mulheres começaram a viver pouco, algumas não chegavam nem a casar.
as crianças eram mortas, porque eles entregavam ao deus Moloque. E os sacerdotes também morriam, porque os sacerdotes verdadeiros confrontavam aquelas práticas, aquelas atitudes, e eles não aceitavam e matavam os profetas e matavam os sacerdotes. Todos os profetas foram levantados na época dos reis, eles foram contemporâneos de muitos reis. Jeremias foi um deles, que foi contemporâneo de Zedequias, e por várias vezes Jeremias entrou no palácio, pôs o dedo na cara de Zedequias e falou: se arrependa, porque você tira os ídolos, tira os altos, volte para Deus, convoque um jejum, faz o povo de Deus voltar a buscar a Deus, porque senão Deus vai permitir a Babilônia entrar aqui, vai levar todo mundo escravo, vai ver derrota, vai ver miséria, e você, se você não ouvir a voz de Deus, o rei Nabucodonosor, ele vai furar os seus olhos. Primeiro ele vai matar os seus filhos na sua frente, depois ele vai arrancar os seus olhos, você vai ficar cego. Sabe o que acontecia quando Jeremias falava isso? Zedequias falava: quem é você para falar comigo? Eu sou rei. Você é um simples profeta. Lança ele na cisterna de lama. Lança ele na lama. Está me afrontando. Até parece que a Babilônia vai entrar aqui. Eu sou amigo da Babilônia. A Babilônia nunca vai ser nossa amiga. Nós não temos comunhão com as trevas. A luz não tem comunhão com as trevas. Nós nunca poderemos ser amigos desse mundo, porque os valores do mundo estão corrompidos. O príncipe do mundo se chama Satanás. Ele governa o mundo e vai fazer o que for necessário para que você se afaste de Deus. Ainda que aconteça como aconteceu algumas vezes em Israel. Israel estava na idolatria e mesmo assim estava prosperando. E isso confundia a cabeça do povo. Como eu estou, se Deus falou para mim que o pecado me traria miséria, mas eu estou buscando outro Deus e está acontecendo as coisas da minha vida. Financeiramente está melhorando, as coisas estão melhorando. Eu acho que está errada essa palavra de Moisés, eu acho que está errada essa palavra da Bíblia. Eu prefiro ir sem dinheiro para o céu do que ir milionário para o inferno. Eu não vou negociar os meus valores com o diabo. Na maior decepção que eu tive na minha vida, aonde Satanás queria me destruir e falar: não pregue mais porque Deus foi infiel com você, eu sabia que se Deus permitiu algumas coisas na minha vida, nunca foi infidelidade de Deus. Se alguma coisa deu errada na minha vida, nunca foi Deus. Deus fez o máximo para que tudo viesse a dar certo na minha vida. Mas se algumas coisas não deram certo, ou foi por culpa minha, ou foi porque Deus tinha um propósito maior. Eu creio na segunda opção. Porque se não fosse tudo o que aconteceu comigo, eu não estaria aqui pregando para você hoje. Se não fosse um propósito de Deus, nas 2 vezes que eu fui para Portugal, eu tinha ficado lá, porque eu tinha boas propostas para ficar lá, ia ganhar muito dinheiro, mas Deus não permitiu. As 2 vezes eu machuquei e tive que voltar, porque Deus um dia usou um pastor para falar para mim, e eu falei, a segunda vez que eu fui, ele falou assim para mim: Éder, não vai, porque é demônio. Falei: por quê? Ele falou: porque eu tiro uma palavra para você agora. Ele abriu Jeremias capítulo 1, que fala assim: antes de você nascer, eu já tinha te escolhido como profeta às nações. Então ele falou: vai, mas você vai voltar. Eu falei: que é isso? Vira essa boca para lá, rapaz. Eu vou para ganhar muito dinheiro. Vai ganhar 40 mil euros por mês. Na proposta que eu tinha. Chegou lá, na primeira semana machuquei o joelho. Tentei me recuperar, já era joelho. O máximo que dá para fazer agora é brincar de sexta-feira no Anália Franco. Como sábado agora a gente vai brincar de novo lá, só brincar. Mesmo na brincadeira eles viram, né, o potencial. De 11 gols eu fiz 8. Grava só igual o Ronaldo no ataque. Deus tem propósitos maiores para a tua vida. Aquilo que Satanás te oferece, não aceita. Não aceita as ofertas do inimigo. Esaú trocou a primogenitura por causa de um prato de lentilha. Ele não, agora está passando Gênesis, acho que já até, não estou assistindo, passou dessa parte eu acho, né? Esaú trocou toda a bênção que o pai tinha por causa de um guisado. E a Bíblia fala que depois ele foi chorando, se arrependeu chorando. Porque às vezes a gente acha que ídolo é só quem adora santo. A ídolo, não, a pessoa idólatra. Quem é idólatra? Não, a pessoa que tem a Star,
a Astarote, a Azerá, o Baal. Essa pessoa é idólatra. Ou a que busca espíritos. Tem gente que idolatra o seu carro, coloca no lugar de Deus. Tem gente que idolatra a sua casa. Tem gente que idolatra a sua conta bancária. Pobre não pode idolatrar a conta bancária, porque só de entrar já dá terror, né? Só idolatra a conta bancária quem tem bastante. Quando vê 3 dígitos, 4 dígitos. Não negativo. Deus pode colocar 3, 4 dígitos na tua conta amanhã. Só que se você colocar esses dígitos no lugar de Deus, você está idolatrando o dinheiro. Mateus 6 fala que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou amará um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus que governa essa terra nos dias de hoje. Mamon é o Deus das finanças do mundo. Mamon é o que tem dominado muita gente. Mamon não é bom não. Mamon não é bom não. Vem aqui para o nosso grupo secreto, que tem a marca do compasso. Faz parte do nosso grupo, que você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro. Aqui a irmandade, um ajuda o outro. A pessoa entra, aonde fala que ela vai ficar rica, ela vai. Só que ela vai pagar um preço muito caro, ela não sabe aonde ela está se envolvendo. Não, pastor, eles não fazem mal para ninguém, é só uma loja, irmão. Vai conhecer. Claro que no primeiro estágio eles não vão te mostrar isso. Vai para o terceiro estágio, quarto estágio, você vai ver sangue de bode, você vai ver consagrações ferronhas, que não tem nada a ver com Deus. Para que você vai se envolver com isso? Eu quero te apresentar o Deus da provisão, Jeová Jirê, aquele que no deserto sustentava o pão todo, sustentava o povo todos os dias com maná, que fazia água sair da rocha, que a palavra fala que nem as vestes das crianças envelheceram, nem os sapatos dos pés, não tinha loja para comprar, mas eles iam crescendo e Deus fazia o sapato crescer junto. É esse Deus que eu vim te apresentar, que em Ageu 2:8 fala: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Mais uma vez, abalarei os céus e a terra para abençoar o meu povo, sacudirei as nações para colocar o meu povo, para colocar nas mãos do meu povo. Mas é tempo da gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E Deus, Ele escolheu Elias para confrontar também em um tempo onde Baal era, o povo achava que Baal era Deus. Agora você vai entender a oferta que eu falei. Porque quando Elias, ele confronta, quando ele diz assim, fecha o céu, tinha um propósito. Para dizer assim, não é Baal que manda mais aqui. Agora é o Senhor que vai mandar aqui. Sempre mandou, mas vocês não queriam que ele mandasse. Mas agora ele cansou de avisar. Agora ele vai mostrar que ele é Deus. Tem coisas que Deus vai parar de avisar na sua vida. Ele vai começar a mostrar que ele é Deus. Tem coisa que vai parar de ser somente uma esperança frustrada, vai começar a ser a realidade na tua vida, porque quando Deus age, as coisas começam verdadeiramente a acontecer. E a Bíblia fala que Elias falou, céu fecha, o céu fechou. Por quanto tempo? Agora vocês estão afiados, né? Já leram? 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo, o céu abriu, só que houve um desafio. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus está te chamando hoje para um desafio. Qual que é o desafio? Pergunta assim para mim, qual é o desafio, pastor? O desafio é você quebrar todos os altares que não são de Deus na sua vida e deixar só o de Deus. Esse foi o desafio de Elias. Elias reúne o povo lá no Monte Horebe. Que minha avó cantava um corinho que falava assim, lá no Monte Horebe, a sarça ardia, lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia, queria saber, como é? Sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo. Onde foi a batalha? No Monte Horebe. Lá no Monte Horebe,
Um lugar onde Deus já tinha feito maravilhas, falado com seus profetas, feito milagres. Deus fala: Elias, vai lá e confronta os profetas, porque eu serei contigo. Eu vou mostrar que eu sou Deus. Vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se sou eu. Aí Elias falou para os profetas, falou assim: Deus mandou eu vir aqui fazer um desafio. Levanta o altar de vocês, busca Baal, se ele o Deus que responder com fogo vai ser Deus. Aí 850 profetas, a Bíblia fala, 450 profetas e 450 profetas do poste-ídolo. Eles tinham ídolo e poste-ídolo ainda por cima. E aí então os profetas de Baal começaram a buscar: Baal, responde. Baal, tu és o Deus das alturas. Esse Deus aí que falou que fechou o céu, ele não é Deus. Tu és Deus, Baal. Todos os altares de pedra que tinham em Israel, os altos, as pessoas saíram das suas casas e também começaram ali a exaltar esse Deus Baal. A palavra fala que eles ficaram a noite inteirinha clamando a esse Deus, mas não houve resposta alguma. E Elias começou a caçoar deles. Elias falou: mas continua clamando, quem sabe ele está dormindo, né? E aí ele não respondia. E Elias falou: não, mas às vezes ele foi no banheiro, está ocupado com outras coisas. Depois que eles cansaram de clamar e não houve resposta, Elias falou: agora eu vou clamar ao meu Deus. Agora eu vou clamar ao meu Deus, e vocês vão ver. Elias, ele entendia que ele não poderia simplesmente clamar de qualquer jeito, não. Ele restaura o altar, ele manda trazer 12 pedras, ele manda trazer cântaros de água, e coloca 12 cântaros de água. Ele pega um sacrifício, coloca o sacrifício no altar, e ele faz uma oração. Ele diz assim: Deus, tu me chamaste para esse momento. Durante anos esse povo tem se afastado de ti, e tem colocado Deus no teu lugar. Mas eu sei que tu quer voltar a governar aqui, Senhor, e eu sou o teu representante. E se o Senhor está me ouvindo agora, responde com fogo. E a palavra fala que veio um fogo do céu naquela mesma hora. E o fogo veio, envolveu a vida do profeta Elias, veio no altar, consumiu a oferta. E a palavra fala que o fogo lambeu a água. Isso para mim é impressionante na Bíblia, porque eu nunca vi naturalmente o fogo conseguir lamber água, porque o natural é a água apaga o fogo, mas o fogo de Deus é tão sobrenatural que ele veio e lambeu a água, porque só o Senhor é Deus. E o Senhor hoje está falando: quebre os altares de Baal, quebre os altares da idolatria, tira do teu coração tudo aquilo que toma o lugar de Deus, porque aí se você fizer isso e clamar, Ele responderá na tua vida, haverá restauração, haverá vida, haverá abundância, haverá um novo tempo, um novo ciclo, porque os céus vão se abrir em nome de Jesus. E eu sei que isso vai acontecer em Êxodo 20, quando isso acontecer. Não precisa abrir que eu vou ler agora para a gente terminar. Êxodo 20, no versículo 6. Quando isso acontecer, olha o que Deus promete: eu, o Senhor, faço misericórdia e abençoo até a 1000ª geração daqueles que me obedecem. Ele diz no versículo 5, ele fala: eu visito com maldição até a 4ª geração daqueles que me desobedecem, me desagradam. Mas no versículo 6 ele fala: mas se o meu povo voltar para mim, se o meu povo me obedecer, 4ª geração vai ser pouco, eu vou abençoar até a 1000ª geração. Aí começa a se tornar o contrário. Os filhos que sofriam e não sabiam porquê, agora tem filhos que vão ser abençoados, nem sabem porquê. Aí a minha filhinha Zoe vai crescer nos caminhos do Senhor, vai começar a se mover nos dons espirituais, vai ser abençoada, vai entrar na faculdade, vai se tornar uma grande influenciadora para ganhar almas para Jesus, vai começar a realizar coisas maravilhosas, tudo vai dar certo na vida dela. Aí um dia ela vai pensar assim: por que, mamãe, que eu sou tão abençoada?
Aí a mãe dela, como é sábia, minha mulher é sábia, um beijo para ela que está assistindo, mandou um abraço para você, está morrendo de saudade. A minha mulher que é sábia vai falar assim para ela: vem aqui, Zoe, vou te contar o porquê você é abençoada. Senta aqui nessa cadeira, que o papai quase nunca sentou nela, porque ele sempre estava pregando, ó, senta aí, ó. E domingo, ele nunca teve domingo, ele nunca teve férias, ele não podia viajar, porque ele sempre tem que voltar para atender alguém, ele não tem madrugada, ele tem que ir no hospital, ele tem que fazer velório, ele tem que apresentar criança, ele vive fazendo campanhas, ele forma discípulos para Jesus, ele prega para a noiva de Cristo, ele renunciou tudo na vida dele para servir a Cristo, mas que Deus teve que quebrar o joelho dele, mas está tudo bem. Agora, você entende o porquê você é abençoada? Porque antes, alguém já quebrou antes a idolatria, alguém já quebrou antes a ação do inimigo, e habilita para que as próximas gerações, é por isso que eu creio que esse Kids, eu vejo um fogo poderoso nesse Kids, Deus vai levantar uma geração abençoada, uma geração bendita, uma geração próspera, uma geração bem sucedida, tudo por quê? Pelas decisões que estamos tomando hoje. Oh, rebalabaxê. Hiricantaramanai, Hiricantaramanai, Hiricantaramanai. Simplesmente Jesus se aproximava dos pobres, e é muito mais fácil salvar um pobre do que salvar um rico, porque o rico que a Bíblia descreve que chegou perto de Jesus, um dos ricos chegou perto de Jesus, a Bíblia nem fala o nome dele, só descreve ele pelo que ele tinha, jovem, rico, e Jesus fala para ele: quer me seguir, quer dar vida eterna, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e terá um tesouro no céu. Tira esse ídolo do teu coração, esse dinheiro que você acha que é tudo, me segue. O jovem sai triste porque era dono de muitas propriedades, mas historicamente, não está na Bíblia que eu vou falar agora, mas historicamente, se você pesquisar aquele jovem, depois houve uma grande invasão de povos inimigos, e todas as propriedades foram desapossadas dos israelitas, aquele jovem perdeu tudo. Recusou dar para Jesus o que Jesus pediu, depois perdeu para o inimigo. Tudo que Deus nos pede, não é porque Ele quer algo que é nosso, o que Ele quer de nós é o nosso coração. Deus vai tirar o que tiver que tirar, e que tire mesmo da nossa vida tudo aquilo que faz a gente se afastar dEle. E Deus vai nos dar tudo o que tiver que nos dar, para nos abençoar, quando Ele souber, quando Ele tiver certeza que Ele não vai nos perder. Quando Deus tiver certeza que nada vai te corromper, nada vai te afastar dele, aí Ele vai te dar tudo que o teu coração desejar. Você vai poder ter uma casa na praia, porque você não vai deixar de vir no culto para ir para a praia, pelo amor de Deus, né? Pastor, ainda não tenho essa maturidade, então por isso você não tem a casa na praia. Deus não vai te dar esse sítio, esse sítio aí vai te afastar de Deus. Você vai viver no sítio lá, vai esquecer da casa de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso mais viajar? Claro que você pode. O que você não pode é esquecer do teu Deus. O que você não pode é deixar de cultuar a Deus no domingo, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Não é segunda-feira o primeiro dia da semana, é domingo. E quando você vem, consagra o primeiro para Deus, o resto é abençoado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu termino essa mensagem com uma frase, uma pergunta: quem é como nosso Deus?